Bom, então vamos falar da próxima propriedade. Então eu vou começar a falar da propriedade anterior para que se entenda melhor essa aqui. Vamos entender assim, que o potencial energia de ionização é o quanto nós pagamos em energia para pegar um elétron de um átomo. Como se fosse um preço. E existe o contrário. Se nós colocamos um elétron nesse átomo, esse átomo nos devolve energia. Tá? Isso seria a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, que é a propriedade que nós vamos começar a estudar agora. Tá? Então, partindo desse princípio, se nós pegarmos aquela quantia de 602 sextilhões de átomos do mesmo elemento, que nós chamamos de um mol, como se fosse um pacote, né? Um saco de átomos, se nós pegarmos um mol de átomos desse elemento, gaseificarmos ele, eles vão ficar isolados, esses átomos todos na fase gasosa, tá? E colocarmos um elétron em cada, ou seja, em média, colocarmos um elétron em um átomo, nós vamos obter uma energia que ele vai devolver para nós. Tá? Isso vai acabar formando ânions, porque eu pego o átomo, boto elétrons, vai ficando negativo, eu vou formando ânions. Então, justamente ao contrário do caso anterior, que formava cátions. A equação também é invertida. Ó. Nós temos uma equação onde o átomo X gasoso ganha um elétron, né? A gente empurra um elétron na marra nele, vai se converter no ânion gasoso, né, desse mesmo elemento, e vai liberar uma eletroafinidade, ou afinidade eletrônica, que é essa energia. Eu sempre costumo dizer que essa propriedade é o inverso, mas não é o contrário da anterior. Contrário é tudo ao contrário. É o inverso, é a mesma camisa do avesso, vamos dizer assim. Então, olha só. Se vocês forem colocar num esboço de tabela o aumento da eletroafinidade, ela também aumenta para a direita e para cima. Vamos tentar entender por que ela também aumenta para cima e para a direita. Os átomos aqui da direita, os ametais, têm uma maior tendência a ganhar elétrons. Eles se estabilizam ganhando elétrons. Então, se vocês botarem elétrons neles, isso vai ser muito bem recebido, porque vai estabilizar melhor e eles vão jogar energia fora. Tá? Vão devolver energia para vocês. Se vocês tentarem meter um elétron no metal, ele já está desestabilizado por ter excesso de elétrons. Está louco para perder elétron, coitadinho, né? Aí tu vai lá, mete mais um elétron, ele vai te devolver menos energia, tá, nesse processo. Bom, se vocês pegarem o livro de vocês e vários outros livros escolares, eles vão dizer para vocês que não existe... Olha só, isso aqui é de livro escolar, hein? Principalmente brasileiro. Eles vão dizer para vocês o seguinte, que não existe eletroafinidade para gases nobres, tá? Isso é um arredondamento grosseiro, né? Então, olha só, os gases nobres não têm tendência a receber ou perder elétrons. Mesmo assim, lá no potencial de ionização, eu consigo meter tanta energia que arranca um elétron dele e vai ter medida de potencial de ionização. De energia de ionização. É altíssima? É altíssima, mas tem essa medida. Tá? Aqui vai se partir da mesma lógica. Tá? Se a gente fosse fazer uma lógica organizacional, o certo não seria excluir os gases nobres do conceito de eletroafinidade, mas colocar na cabeça que eles são os átomos mais estáveis da tabela. Portanto, eles vão ter uma energia de ionização baixíssima, praticamente desprezível. Até por isso que muitos professores desprezam. Eu costumo ser um pouquinho mais honesto e dizer para vocês que se eu fosse avaliar aqui, ó, eu colocaria os gases nobres aqui, gente. Eu recortaria eles e colocaria aqui. Por quê? Porque aí eu estaria entendendo que ali eles teriam a menor eletroafinidade possível. Ah, mas é bem pertinho de zero. É bem pertinho de zero, é ridículo, mas ela está ali, tá? Se alguém de vocês for para uma área de engenharia e for falar, por exemplo, de solda, né, que é uma coisa bastante comum para os engenheiros, vocês vão descobrir que os gases nobres são usados em processos de solda, como MIG e TIG, né? São siglas. O IG no final significa inert gas, né? Gás inerte. Então, esse gás inerte está ali porque tem baixíssima eletroafinidade. Não é inexistente. Baixíssima é diferente de inexistente. Para acertar questões de ensino médio, aí, do PAV, coisa assim, né, essas provinhas, vocês considerem que gás nobre não tem eletroafinidade. Agora, se vocês forem ver um pouco mais seriamente, existe. É muito baixa, mas existe. Tá? Certo? Então, nós temos aí raio atômico, raios iônicos, eletroafinidade e o potencial energia de ionização que já foi visto. Essas são as 4 propriedades iniciais de base. A próxima propriedade vai ser mais importante ainda. Tá? Aí, vamos fazer um misterinho até a próxima.